Vamos dar início ao nosso grupo de estudos das obras básicas. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui estamos nós para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. No momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós também já estamos com o trabalho do grupo de forma presencial lá na nossa instituição, do grupo de estudo sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e as reuniões doutrinárias sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, vamos prosseguir. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Já chegamos no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, e já entramos no item da transmigração progressiva. E fomos até a semana anterior. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez podem ir no canal para ver as perguntas anteriores e os estudos anteriores. E na semana anterior, nós alcançamos nesse item transmigração progressiva a pergunta número 190. Então, hoje vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos e vamos ver o que é que a pergunta 191 que Kardec fez aos Espíritos vai nos auxiliar com os esclarecimentos que foram dados através da resposta. Então, vamos lá? Pergunta número 191 do Livro dos Espíritos. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Ou seja, aqueles espíritos que encarnam ainda nessa condição, né? Como selvagens, o que a gente diria hoje que são pessoas que estão encarnadas ainda em comunidades indígenas, comunidades afastadas, comunidades que não têm muito contato, embora hoje seja muito menos do que quando Kardec fez essa pergunta, né? Mas a pergunta é: quando se está encarnado nesta condição, significa que essas almas, e a gente já viu aqui que no Livro dos Espíritos, quando está falando de almas, está falando de espírito encarnado, que esses espíritos encarnados estão no estado de infância enquanto espírito. Isso foi o que Kardec quis saber, essa foi a pergunta. Agora vamos ver qual foi a resposta dos espíritos. Resposta da pergunta 191. Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Então já tem um certo desenvolvimento aí embrionário, ainda bem no começo, mas já são dotados de paixões, ou seja, de desejo, de vontade, por isso, né, já é uma infância que é relativa. Não é como se estivesse no estágio comparando, né, com a infância que nós conhecemos, fazendo uma comparação como se estivesse no estado de bebê, mas é um estado mais avançado, que já dá para entender algumas coisas, já sabe o que quer, já sente determinadas coisas que lhe faz ir para determinadas direções. Então, é
um estado de infância relativa, não é absoluta. Só que Kardec faz um complemento a essa pergunta com a questão número 191A. As paixões, portanto, denotam desenvolvimento? Porque se é, na resposta, uma infância relativa, pois já são já são almas desenvolvidas, dotadas de paixão. Então, embora esteja na infância, tem um certo desenvolvimento, porque já tem paixões. Kardec complementa dizendo, então, paixão significa dar uma ideia de desenvolvimento? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Desenvolvimento, sim. Não, porém, perfeição. São um sinal da atividade e de consciência própria. Enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida são rudimentares. Então, essas pessoas que estão vindo nessas condições, como esses seres que estão reencarnando como indígenas, como povos ainda sem muito desenvolvimento, eles têm paixões. Essas paixões significa já um certo desenvolvimento do espírito. Mas não é porque já tem um certo desenvolvimento que já tem um aperfeiçoamento melhor, perfeição. É um sinal da atividade de consciência própria, de consciência de si. É o ego já estruturado que sabe o que quer, tem as suas escolhas, então tem consciência própria, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida era rudimentar, porque ela estava muito mais voltada à questão da sobrevivência, né? Voltada a um pensamento mais coletivo. Aqui não, já se tem uma noção de eu, já tem um ego mais amadurecido, consciência própria do que quer, dos seus desejos, das suas escolhas, já direciona a sua vontade através do desejo que vai para a realização, que vai para o ato, que vai para a escolha. Só que nessa pergunta aqui, 191, a que complementa a 191, Kardec tece comentários, né? A gente sempre esclarece aqui, porque tem pessoas que podem estar chegando pela primeira vez, que a metodologia utilizada foi, Kardec primeiro coloca as perguntas que ele fez, depois a resposta que é dada pelos espíritos, e em algumas respostas ele tece comentários. E essa pergunta que foi feita, a partir da resposta dos espíritos, Kardec tem um comentário que nós vamos ler agora. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham de casa a leitura com a tradução que vocês tiverem. Sandra, você tem que falar isso toda semana? Tem que repetir a mesma coisa? Tem, porque aquela pessoa que estiver chegando aqui e tiver com uma outra tradução na mão, vai dizer assim, mas ela não está lendo a mesma coisa que eu estou vendo aqui. O conteúdo e as respostas serão as mesmas, mas a forma como vai estar escrita pode divergir de um tradutor para outro. Assim como a gente fala de forma diferente, de acordo com o país, a cultura, a região dentro de um mesmo país que a gente tem, falamos, nos expressamos de forma diferente, mesmo querendo dizer as mesmas coisas. Então, é só para esclarecer, né? Porque, afinal de contas, aqui é um grupo de estudos. E a intenção é que a gente possa entender da melhor forma possível. Então, na tradução de vocês, se não for essa, se for a tradução da FEB, a tradução da ID, a tradução, tem diversas editoras aí e tradutores, vocês acompanham e vai estar a mesma coisa, apenas uma ou outra
diferença na forma como foi escrito. Então, vamos lá. Vamos ao comentário da pergunta 191A, que Kardec vai descrever, né? Ele vai fazer os seus comentários. Então, lembrando que nós estamos no item transmigração progressiva, né, da alma, do espírito, de transmigrar, que a gente já viu, de migrar, de estar em várias experiências, que foi perguntado se a alma dos nossos selvagens, indígenas, numa linguagem de hoje, dos povos mais afastados, se essas almas se encontram no estado de infância, que foi a pergunta 191, e que os espíritos disseram que é uma infância relativa, porque já tem um certo desenvolvimento dessa alma, porque são dotadas de paixões. Então, se elas são dotadas de paixões, os espíritos esclarecem na 191A que já tem um desenvolvimento, que não são perfeitas. Isso não quer dizer perfeição, mas quer dizer que já tem um certo adiantamento. Já não é como a vida das primeiras encarnações, que são de uma alma de espíritos mais primitivos, em que a inteligência e a vida era rudimentar, porque era muito mais voltada a questões de sobrevivência. Aqui já se tem uma consciência própria, já tem uma consciência de si, do ego, do que eu quero, dos meus desejos, e a partir daí eu atuo com essa consciência de si. E aí Kardec, vamos lá ao comentário dele. Kardec vai dizer: a vida do espírito em seu conjunto segue as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não há o declínio nem a decrepitude da vida corporal. Sua vida, que teve um começo, não terá fim, que ele é necessário sob o ponto de vista um longo período para passar da infância espírita, a infância do espírito, a um desenvolvimento e o seu progresso se realizar, não somente em um planeta, mas em diversos mundos, diferentes mundos. A vida do espírito constitui-se assim, em uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progredir, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, cada um dos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias improdutivos, na do espírito há existências corporais sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Esse foi o comentário de Kardec, muito interessante, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, porque como é um comentário mais extenso, para que a gente possa ir entendendo ele parte por parte, todas as informações que estão contidas aqui, tudo que é importante para a gente aprender, para a gente ficar atento. Kardec aqui está fazendo uma comparação à vida do espírito, que é de diversas encarnações em encarnações, e é infinita porque o espírito não tem fim, só tem princípio, com a vida no corpo. Então, a vida no corpo, ele vai dizer, segue as mesmas fases, assim como nós temos uma vida que começa lá de forma embrionária, no útero da mãe, e vai se desenvolvendo por fases, né? Até a gente sair da barriga da mamãe, passar pela
pelos meses, primeira infância, depois segunda infância, puberdade, adolescência, vida jovem adulta e se desenvolvendo, Kardec vai dizer a mesma coisa, a vida do espírito imortal. Tem fases como nós temos fases de desenvolvimento na vida corporal. Então, que na corporal passa do estado embrionário ao de infância, pode chegar por uma sucessão de períodos ao estado adulto, pulou demais, que é o da perfeição. Então, assim, na vida corpórea, dentre as fases, a gente sai do estado lá embrionário, daquela primeira célulazinha que se junta. A perfeição seria o quê? A gente atingiu o auge da vida adulta e a plenitude chegar. Esse seria o auge. Só que o que é que Kardec chama a atenção aqui? Só tem uma diferença. Na vida corpórea, nós começamos de forma embrionária, vamos nos desenvolvendo por fases, chegamos num pico e tem um declínio até a morte do corpo. Do espírito não tem esse declínio. O que pode ter? Estacionar, parar, mas não declina, como no corpo, na vida corporal, que a gente começa, vai, tem o pico, né, de jovem adulto, depois a gente vai decrescendo nessa curva até chegar ao momento do desencarne, que é a cessação da vida corporal, diferente do espírito nessa comparação que não tem. Então, ele chama logo a atenção. Então, ele vai dizer, sua vida que teve um começo não terá fim, terá numa vida corpórea. Que ele é necessário, sob o nosso ponto de vista, de um longo período para passar da infância espírita a um desenvolvimento e o seu progresso se realizar. Então, assim como tem vários anos na vida corpórea, na vida enquanto espírito também, é necessário um longo período para que o espírito saia da infância enquanto espírito e vá se desenvolvendo espiritualmente. Então, são várias experiências, assim como na vida corpórea, são vários anos que separam o embrião da idade adulta e até a finitude. Então, Kardec diz a mesma coisa, um longo período para que o espírito saia dessa infância relativa, como os espíritos disseram aqui, em que essas paixões, elas vão se desenvolvendo, a gente vai aprimorando, ampliando a consciência para chegar num estado de dizermos que estamos na idade da maturidade enquanto espírito, até essa maturidade se ampliando, não vai ter declínio, mas vai ter o quê? A gente ascender cada vez mais para que a gente alcance aquela escala espírita de sair da terceira ordem para a primeira ordem pura espírita. Então, esse passar por essa infância espírita é realizar esse progresso, e ele traz uma informação importante que foi dada através da resposta dos espíritos, que esse desenvolvimento, essa infância e esse desenvolver para ir nesse crescimento não se dá num único planeta, mas em diversos mundos, diferentes escolas que vão poder ofertar diferentes aprendizados aos espíritos, diferentes condições do espírito fazer o seu desenvolvimento. Então, vão ser locais em que darão ao espírito condições de se desenvolver mais. Quando num determinado planeta, quando num determinado lugar, não há mais ali o que vá impulsionar o espírito nesse desenvolvimento, assim como a gente faz na escola, que concluiu um ano, um ciclo, um determinado período. Nós precisamos ir, às vezes, mudar de escola para uma escola que vá ampliar o nosso conhecimento. Assim nós fazemos
em diversos mundos. E continuando, ele vai dizer: a vida do espírito constitui-se assim, nessa jornada, assim como da vida corpórea, uma série de existências corporais. Então, a gente já viu que tem que ser muitas e muitas e muitas experiências do espírito, aprendizados do espírito, sendo cada qual uma oportunidade da gente aprender e crescer, porque reencarnação é processo educativo do espírito. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, cada um dos quais o homem adquire maior experiência e instrução, assim também as encarnações sucessivas, em que o homem vai adquirindo experiência e instrução, ampliando sua consciência, a consciência de que é espírito imortal, melhorando-se intelecto e moralmente, nesse desenvolvimento a caminho de atingir a meta que nos foi ofertada pelo divino, pelo Criador. Mas aí Kardec vai encerrar o seu comentário dizendo assim: mas da mesma maneira que na vida humana há dias improdutivos, há anos improdutivos em que a gente repete, porque a gente não se comprometeu, porque a gente não se dedicou, porque a gente não estudou o que deveria, a gente acaba não aprendendo todos os conteúdos que aquele ano, que aquele ciclo, que aquele semestre poderia nos dar. Ele vai dizer: também do espírito há existências corporais, que ele vai colocar aqui como sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Esse sem proveito aqui é de forma educativa. Não é que não aproveitou nada. Aquela pessoa que perde o ano, o aluno que não se comprometeu, alguma coisa ele aprendeu, mas ele não aproveitou tudo que aquela série, que aquele semestre, que aquele curso poderia dar a ele. Então não é que não aprendeu nada, que está tudo perdido, mas o potencial que aquela experiência daria, ele não soube aproveitá-la. Então ele diz que da mesma forma tem experiências que o espírito não utiliza as suas paixões para direcionar o seu desejo para que a sua vontade se faça e ele atinja objetivos que vão levar ao seu desenvolvimento e o seu crescimento enquanto espírito imortal. Então, é quando a gente não aproveita tudo que o processo reencarnatório pode nos oferecer. É quando a gente não aproveita em plenitude a experiência de estar aqui nesse aprendizado. E aí a gente vai ter que, não como assim, como a comparação que Kardec faz, não há nenhuma perda, né? Mas há ficar estacionário. Poderia avançar mais e não dá conta, ou seja, tá? O espírito perde tempo quando ele não aproveita em plenitude a sua experiência, o seu aprendizado, não utiliza o personagem que está aqui no momento para tirar o melhor desse personagem, para fazer com que esse personagem adquira a maior quantidade de habilidades possíveis, com que esse personagem amplie cada vez mais a sua consciência, que faça o seu desenvolvimento ético, moral e intelectual. Se a gente não aproveita tudo que o personagem pode nos dar, direcionando ele com a vontade soberana para que ele atenda aos objetivos do espírito imortal que nós somos e que não o que o mundo, que a coletividade está nos ofertando, mas que nós tenhamos um objetivo, um propósito que seja escolhido por nós espíritos e que esse personagem possa ir nessa direção para que a gente não perca tempo, porque senão é tempo perdido para a gente encontrar a felicidade que nós merecemos e que nós estamos destinados a ser, porque felicidade é ampliação de consciência, é entender ser espírito imortal, fruto do amor, do divino, do Criador, para que a gente
viva enquanto espírito cada vez melhor. Então esse foi o comentário de Kardec, gente, bem interessante que nós possamos ficar com esse comentário da pergunta, com as respostas da pergunta 191 e 191A e com todo esse comentário que Kardec trouxe para facilitar o nosso entendimento, que nós possamos fazer as nossas reflexões essa semana, que o objetivo do estudo é esse. Como isso pode me ajudar nesse momento, nessa experiência, nessa encarnação, com esse personagem, porque é isso que a doutrina é para nós, um instrumento de crescimento, um instrumento de nos tornarmos conscientes de que somos espíritos imortais, para que na semana seguinte, já com todas essas reflexões que nós vamos levar para nos ajudar no nosso processo, nós possamos estar aqui de novo para darmos prosseguimento com a pergunta número 192 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos, porque nós sempre nos reunimos às quartas-feiras, às 19 horas, para estudarmos juntos, ok? Então, aguardo vocês aqui na semana que vem, às 19 horas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.